Olá! Vamos começar com uma questão bem direta. Quando o governo vai às compras com o nosso dinheiro, sei lá, para comprar computadores ou para construir uma estrada, o que vale mais? Garantir o preço mais baixo possível ou buscar o melhor valor, aquele que vai se pagar a longo prazo? Pois é justamente essa tensão que a gente vai analisar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? De primeira parece óbvio, é dinheiro público, então tem que ser o mais barato. Mas, como a gente vai ver, essa lógica pode levar a cada consequência. Nossa! Então, vamos mergulhar nesse assunto. Antes de tudo, só para todo mundo estar na mesma página, licitação é basicamente a regra do jogo. É o caminho oficial que o setor público tem que seguir para escolher uma empresa ou um fornecedor. A ideia é ter uma disputa justa e pegar a proposta mais vantajosa. Só que o que significa ser vantajosa? É aí que a conversa começa a ficar boa. Isso já nos joga no nosso primeiro grande tema. Essa cultura, essa obsessão quase, por focar só no menor preço. E o mais curioso é que, mesmo com leis novas e mais modernas, essa prática continua firme e forte por aí. Olha só, a legislação até evoluiu. A gente saiu de uma lei lá de 1993, super burocrática, para uma nova em 2021, que veio com toda uma promessa de ser mais inteligente, mais racional. O problema, na prática, no dia a dia, principalmente nas prefeituras, o medo de ser questionado e a força do hábito fazem com que o menor preço continue sendo rei. É aquela história, a lei muda no papel, mas a mentalidade, essa demora um pouco mais para mudar. E essa citação aqui, olha, ela resume o problema de um jeito perfeito. A competição vira uma guerra de quem dá o lance mais baixo, e a pergunta mais importante de todas, que é, tá, mas essa empresa tem condições de entregar isso direito? Acaba ficando para depois. E os riscos disso são enormes. Empresas que ganham no preço, mas não têm equipe, não têm grana em caixa, não têm equipamento. E o resultado a gente já conhece, né? Obra que não acaba, serviço de saúde que para no meio e um ciclo sem fim de renegociação de contrato que, no final das contas, pode sair muito mais caro para o bolso de todo mundo. Para isso não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num caso real, que mostra direitinho o perigo dessa obsessão pelo preço baixo. É uma situação que aconteceu lá em Minas Gerais e que, olha, acendeu todos os sinais de alerta. O número que está no centro de tudo é esse aí, R$ 13.800.000. Era o valor de uma licitação para comprar material de construção que a justiça teve que suspender. O motivo? Tinha muito indício de que alguma coisa ali estava bem errada. E aqui, gente, tá o pulo do gato. As empresas que ganharam essa bolada toda tinham juntas um capital social de só R$ 140 mil. Pensa bem, o contrato era quase 100 vezes maior que a capacidade financeira que elas mesmas declararam ter. Um risco absurdo para o dinheiro público. E tem mais. O Ministério Público achou um monte de outras coisas estranhas. A licitação foi marcada logo depois do Natal, um período que já dificulta a participação de muita gente, foi presencial, sendo que o normal hoje é ser eletrônico para ter mais competição, e o valor era 241% maior que a média que o município costumava gastar com aquilo. Tudo junto parecia uma manobra, sabe? Para limitar quem podia participar. Bom, diante de um caso desses, a pergunta que fica é: e agora? A gente já entendeu o problema, mas e a solução? Como é que se constrói um sistema de compras públicas que seja, ao mesmo tempo, seguro e eficiente? Uma parte dessa resposta pode vir lá de Santa Catarina. Eles tiveram uma ideia muito prática. Em vez de focar só no papelório da licitação, eles decidiram fiscalizar com lupa o que é entregue depois que a compra já foi feita. A lógica do programa Compra Segura SC é bem simples, mas genial. O Inmetro do Estado vai lá nos depósitos do governo e analisa os produtos que chegaram. Eles conferem se a quantidade está certa, se a qualidade bate com o que está no contrato, é o tira-teima. E os resultados são impressionantes. Em 2024, mais da metade dos produtos que eles analisaram tinha alguma coisa errada. Um ano depois, com o programa já a todo vapor, em 2025, esse índice despencou para 12%. Isso mostra que quando o fornecedor sabe que vai ter fiscalização, a conversa muda e a qualidade da entrega melhora, e muito. E não estamos falando de probleminhas pequenos, não. O programa achou fraudes bem concretas, tipo o galão de água sanitária que vinha com menos produto do que dizia no rótulo, o colchão para presídio que era feito com material inferior e era menor do que o combinado. É o dinheiro público sendo protegido na prática, no detalhe. Fiscalizar a entrega é crucial, claro. Mas e se a gente conseguisse evitar o problema antes mesmo de ele nascer? Essa é outra abordagem, que foca em prevenir, em qualificar o processo desde o comecinho.
Lá em Sergipe, a Procuradoria-Geral do Estado teve uma sacada, criou um manual prático. A ideia é pegar na mão do gestor público e ajudar a preparar o processo da licitação do jeito certo, antes de botar o edital na rua. Isso padroniza os documentos, evita erro bobo e deixa tudo mais rápido e seguro. É uma ação de orientação para evitar dor de cabeça lá na frente. Subindo agora para o nível federal, a gente vê um movimento parecido. A Secretaria de Governo Digital, a tal da SGD, começou a ter um papel mais central na hora de organizar as compras mais estratégicas, principalmente as de tecnologia. Mas o que são essas compras estratégicas? É basicamente pensar além do preço da unidade. É comprar em grande quantidade para negociar melhor, é padronizar as soluções para todo o governo, é garantir mais eficiência. É uma virada de chave, sair da simples compra e ir para uma gestão inteligente dos contratos. Então, quando a gente junta todas essas peças, a fiscalização na ponta, a orientação no começo e a centralização estratégica, a gente começa a desenhar o que pode ser o futuro das compras do governo. A tendência, portanto, é bem clara, é fugir daquela armadilha do barato que sai caro. O futuro aponta para uma compra muito mais inteligente, que bota na balança o risco, a qualidade do que vai ser entregue e, o mais importante, a capacidade real da empresa de cumprir o que prometeu. E essa citação final amarra tudo. O grande desafio não é escolher um ou outro, ou ser legal ou ser eficiente. É fazer os dois andarem juntos. É fazer com que a lei seja uma ferramenta para usar bem o dinheiro público e não um obstáculo. E no fim a gente fica com essa reflexão. O jeito que o governo gasta o nosso dinheiro diz muito sobre o que a gente prioriza como sociedade. Então essa escolha entre focar só no preço ou buscar o verdadeiro valor não é só uma decisão burocrática. É uma escolha sobre o tipo de resultado que a gente quer ver nos serviços públicos e, no final das contas, sobre que país a gente está construindo.